Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para inaugurar o Mais Varejo Podcast. Estamos falando diretamente do Trade Connection, o maior evento de trade do Brasil, onde a gente construiu um estúdio para fazer uma série de gravações com muitos profissionais que nós convidamos para vir aqui. Hoje já estariam aqui no Trade Connection e vão gravar uma série incrível de conteúdos para vocês. E eu estou aqui com meu sócio, com meu amigo, com meu parceiro, que é o idealizador de tudo isso aqui, que criou essa base absolutamente consistente para o varejo e que deu condição de a gente estar aqui hoje, inovando com o podcast, inovando com a segunda edição do Trade Connection, criando uma comunidade trade. E aqui, diretamente do Trade Connection, a gente vai inaugurar o podcast Mais Varejo. Sérgio Luiz Alvim, que bom estar com você, que bom a gente inaugurar esse podcast aqui dentro dessa história maravilhosa que você e o time da SA Mais Ecossistema de Varejo construiu para o varejo. Que bom, né, Sérgio? Ótimo, não, o podcast é mais uma forma, mais um canal que a SA Ecossistema tem para levar conteúdo e desenvolver o trade, desenvolver o varejo, porque trade é super importante no varejo. Então eu fico muito feliz, Eduardo, essa iniciativa é maravilhosa, vamos levar mais conteúdo, mais discussão para os varejistas, para o setor em geral. É muito bacana chegar aqui, né? A gente acaba entrando na rotina do dia a dia, trabalhando fortemente, né? Com toda a demanda que uma empresa tem na rotina, e quando você senta e faz uma reflexão, né, de como você chega em pontos que você cria como objetivo, realmente é um trabalho muito forte. E eu queria, Sérgio, bom, primeiro que eu sou um admirador teu, você sabe disso, acompanho você eu pessoalmente acompanho você desde o dia que você virou SA Varejo, né? Você fez uma mudança da Supermercado Moderno para SA Varejo. Alguns anos depois, a SA Varejo se transformou na SA Mais Ecossistema de Varejo, trazendo uma série de braços. Esses braços foram demandas que vieram do mercado. Queria que você contasse para nós, aqui no nosso podcast, como é que foi essa tua trajetória. Supermercado Moderno, SA Varejo e SA Mais Ecossistema de Varejo. Bom, primeiro eu preciso saber quanto tempo nós temos aqui, porque para contar essa história de quase 40 anos, precisaria de muito tempo. E é muita experiência, é muita coisa que aconteceu. E eu acho que é legal porque realmente você ganha uma experiência, ganha uma casca para poder passar isso adiante. Poder passar isso para outras pessoas que estão empreendendo. E é muito interessante, porque eu comecei na Supermercado Moderno e na entrevista eu tinha 20 e poucos anos, na entrevista tinha uma mesa com o presidente e os diretores, e o presidente perguntou por que eu queria entrar naquela empresa, o que eu imaginava. Eu falei, eu quero pegar o seu lugar, eu quero sentar no seu lugar, na sua cadeira. Né? Ousada essa tua resposta, né? Mas como que você quer chegar? Eu falei, sendo o melhor, seja qualquer posição que eu entrar, eu vou querer ser o melhor, e o melhor, e o melhor, eu vou chegar dessa forma. E eu rapidamente cresci na empresa, me tornei o CEO, o primeiro executivo da Supermercado Moderno, era num grupo editorial, né? Existiam grupos editoriais de publicações, né? Era a maior B2B do Brasil, da América Latina, e eu era responsável pelo Supermercado Moderno e fazia parte do conselho nas outras publicações. E foi uma trajetória maravilhosa, só que o supermercado, o varejo é um nicho, e eu atuando nesse nicho comecei a ganhar assim ganhar importância tanto quanto a marca a Supermercado Moderno era uma empresa que já tinha uns anos. E eu comecei a ganhar relevância, relacionamento com esse setor que é maravilhoso. É uma cachaça, o varejo é uma cachaça. Mas você já fazia eventos nessa época? Não. Era revista. E era muito interessante, porque o conceito é o mesmo, a proposta é a mesma, levar conteúdo, desenvolver o setor. A gente tinha naquela época, o varejo
nós trazíamos muito know-how de fora, né? Então muitas matérias eram sobre o varejo lá fora, porque o varejo estava iniciando no Brasil, né? O varejo alimentar. Sim. Estava começando a crescer, etc. Então foi uma trajetória, o Supermercado Moderno cresceu. No final nós começamos com o evento, timidamente, começamos no Supermercado Moderno. E aí uma hora a editora cresceu, o grupo cresceu e foi vendido para a Carvajal. É uma empresa colombiana que tem muitos negócios na América Latina, uma empresa grande, mas aqui no Brasil fez algumas bobagens, comprou coisa errada, etc. E quando vendeu, é engraçado a gente falar de empreender, né? Mas sabe o que é legal? Você não precisa necessariamente ser um empreendedor, ter a sua empresa para ser um empreendedor. Sim. Eu era um empreendedor, quando eu contei do presidente que eu falei, eu quero o seu lugar, é porque eu queria empreender dentro da empresa dele. E foi o meu espírito sempre, espírito de dono. E trabalhar realmente para ser cada vez melhor, para dar mais resultado, sempre. E eu me sentia dono. E quando vendeu a empresa, eu percebi que eu não era o dono. Eu falei, puxa, agora eu estou na mão de pessoas que nem me conhecem, sei lá se vão querer pôr um colombiano aqui no meu lugar. E eu falei, não faz mais sentido, esse negócio é meu, né? E eles só vão atrapalhar, porque eles não conhecem o negócio. E aí foi uma história muito longa, mas eu cheguei à conclusão que eu tinha que comprar aquela empresa. E depois eu vou contar rapidamente, mas foi uma história longa de anos, porque foi e voltou, e sim, e não, mas consegui comprar. E como eles tinham alguns processos trabalhistas de outras empresas, não da nossa, a nossa ia muito bem, aliás era a melhor na época, e conseguimos negociar e eu não podia fazer a transição da Supermercado Moderno para a SA. Que não tinha o nome ainda, eu já tinha o nome, SA. Não tinha o nome. Na realidade, eu contratei uma agência, fiz um estudo maravilhoso, tudo. Aí o nosso amigo, o seu chefe, chegou para mim e falou, não, tem que ter seu nome, né? O Celso Rei, meu amigo. Eu me lembro dessa conversa, eu estava sentado com ele, ele falou, o Sérgio Alvim vai sair da Supermercado Moderno. Eu falei, mas como? Se o Supermercado Moderno é o Sérgio Alvim, pensei comigo, né? E ela E aí ele contou essa história, falou, não, eu até sugeri para ele que o nome da empresa seja o nome dele, porque é referência. E aí ele me contou da SA e SA Varejo, achei fantástica. Não, e foi interessante, que a gente investiu bastante para chegar numa marca e não usei o estudo. Foi muito bom o estudo, mas no final ficou maravilhosa a marca, a SA Varejo. Muito bom, o mercado absorveu bem, mas eu não podia, por uma questão de sucessão, eu não podia falar que isso, o Mercado Moderno ia virar SA Varejo. Então eu tinha que fechar uma e abrir outra, porque senão parecia fraude, que eu era o laranja da empresa, essas coisas. Tinha muito processo trabalhista nas outras empresas, caiu em cima da gente. Mas deu certo, e eu falei, não, mas eu ia nos advogados, o advogado falou, isso aí tem risco de sucessão. Eu falei, mas cara, você quer que eu vá pescar na praia, eu vou pra praia, é o que eu sei fazer, amo, e eu não posso exercer o que eu adoro. E aí insisti, falei, não, eu vou fazer mesmo. Assumi o risco, fechei a Supermercado Moderno, fui para as redes sociais e falar, olha, agradecemos todo mundo, mas estamos fechados. E aí no dia seguinte, estamos inaugurando a SA Varejo, era uma coisa que não podia estar relacionada a outra de jeito nenhum. Mas aqui tem uma coisa muito bacana, Eduardo. Eu falo, agora, depois de velho a gente aprende, é fácil falar, né? Mas eu sempre falo para meus filhos, né? Como você faz as coisas, não é o que você faz, é como você faz, né? E você tem que... Muita gente fala assim, puxa, tem decisões difíceis. Eu acho que não tem decisões difíceis. Tem algumas consequências que podem ser difíceis. Mas a decisão é simples. Faz o justo, faz o correto, faz o certo, que não tem erro, né? Quando você vai decidir uma relação, por exemplo, pensa se você se você gostaria que aquela pessoa fizesse aquilo com você, aí vai ficar tudo certo. Então, se você pensar assim, sempre vai dar certo. E foi o que me norteou o mercado. Eu estou falando isso porque o mercado, na época, eu fui consultar os clientes. Eu falei, olha,
esse contrato que você tem, que é supermercado moderno, vai virar SA, eu estou fazendo isso. O cara fala, pô, você é louco, mas eu vou com você. Porra, a supermercado moderno é o Sérgio Alvim. Vou nessa loucura junto. Vou nessa loucura junta. E foi realmente muito legal, porque eu consegui fazer essa transição até que de uma forma leve, e fechei aqui, abri ali, e o mercado veio. Aí veio a pandemia, né, Eduardo? E a gente já nasceu... Mas isso é super recente, né? Na verdade, são 5 anos atrás que você fez a transformação. Exatamente. E o que acontece é que a gente já nasceu com vontade de inovar, né? Sempre eu tinha essa preocupação que a gente podia ser muito maior, porque o mercado pedia muita coisa, mas uma empresa era uma multinacional, aquelas coisas de dificuldade, tudo era difícil, tudo era... Então, eu falei, bom, agora nós vamos poder fazer do nosso jeito, vamos crescer. Aí crescemos na área de relacionamento, na área de educação, criamos o curso para a área comercial. Então, assim, o varejo alimentar, ele tem muita demanda, muita necessidade. E aí, como na pandemia nós tivemos 25 webinars, nós passamos um aperto na pandemia, mas nós nunca deixamos de entregar para o mercado. Fizemos nossos eventos em estúdio, que era caríssimo na época. Fizemos o webinar para ajudar o varejo, porque estava todo mundo perdido. Então, assim, nós passamos dificuldade, mas é aquilo que eu falo. O certo era continuar prestando serviço independente do dinheiro. O que acontece é que na pandemia, com tudo isso que nós fizemos, nós ganhamos uma relevância muito grande, maior ainda. E o varejo, realmente, o setor tem um respeito muito grande pela SA Varejo. E isso é importante, porque aí existem muita demanda de quero mais, eu preciso mais. Foi daí que você, que era nosso cliente, né, e eu sempre preocupado, e para você crescer, para você inovar, precisa de gente. E é muito difícil, Eduardo, muito difícil, né? Você erra, contrata. E foi quando nossos eventos, você como nosso cliente, que a gente percorria o Brasil aí conversando. O trade, como a SA atua muito na área comercial, junto com os vice-presidentes, diretores comerciais, e o trade sempre junto no processo, mas não era o protagonista. O protagonista sempre foi a área comercial. E isso incomodava, porque a gente viu o trade crescendo, o dinheiro indo para o trade, mas não tinha o protagonismo que deveria ter. E nas conversas com você, que estava na Mega Mídia, que eu quero também escutar você, e a gente conversando sobre a importância do trade, o varejo 85% não tinha o trade, vamos abraçar essa causa, e aí a loucura foi a sua. Os clientes, quando eu montei a SA Varejo, falaram, porra, você é louco, mas vamos lá, né? Muitos, eu lembro assim, eu ia almoçar às vezes com um cliente, com um amigo, e ele, puta, mas você é muito corajoso, E eu falava, será que eu estou fazendo uma loucura? Mas vamos embora. E aí eu falo que agora você é que fez a loucura. Porque nas nossas conversas, poxa, vamos abraçar essa comunidade trade, a parte internacional também, que o pessoal pede muito. Por que vocês não vão para a NRF? Por que vocês não vão para missões internacionais? E nas nossas conversas dos eventos regionais que a gente fazia, tivemos a brilhante ideia de nos unir, né? E olha aí o que deu, né, Eduardo? Porra, é só crescimento, é só loucura. E foi uma das decisões mais certas que eu tive. Pô, obrigado. E pode ter certeza que para mim também, porque foi uma virada absolutamente importante na minha vida. E eu vou ser eternamente grato pela oportunidade de me conectar com uma estrutura que já estava andando, mas que tinha um alicerce muito forte. Então hoje, não faz nem 1 ano e meio que a gente está nessa luta. E já se transformou num evento desse tamanho, e a atração que nós fizemos no trade foi porque tinha um alicerce e uma confiabilidade e uma relevância absolutamente forte. E eu digo isso porque eu fiz muita reunião, eu fiz muita agenda, eu conversei com muita gente, e se não fosse a SA Varejo antiga, hoje SA mais ecossistema de varejo, fatalmente 80% das conversas não iam frutificar.
Tenho certeza absoluta disso. A gente conseguiu tracionar pelo esse trabalho, a confiabilidade e o respeito que você construiu no mercado e o time junto. Então, meu agradecimento vai ser para sempre por essa porta que você abriu, a mão que você estendeu e a maneira como a gente faz as coisas acontecer, sabe? Absolutamente leve, tranquila. E, Eduardo, é só o começo. Tem muita oportunidade para a gente desbravar. E nós vamos precisar de gente. Vamos. Nós vamos precisar achar outros Eduardos, outros Sérgios. É verdade. Porque não é fácil, né? Pessoas que realmente engajam numa causa, porque é o propósito. Nós temos que ter um propósito, né? E você, conta um pouquinho aí, né? Você, mega mídia, e você foi o louco dessa vez? Vou contar, legal. Sérgio, eu sou de agência, né? A minha vida profissional foi em agência de propaganda. Eu tinha uma agência chamada Guerra Propaganda com sócios. Em algum momento eu saí dessa operação e fui viver sozinho numa outra agência que eu montei, né? Mais ou menos nesse movimento, né? Os clientes estavam, uma parte deles comigo, e a gente resolveu tracionar, empreender uma outra agência sozinho. Eu fiquei alguns anos tracionando nessa agência, acumulei algumas experiências muito legais. Eu fui coordenador de campanha política, de governador de estado, fui superintendente da Itaipu Binacional, fui diretor de marketing do Curitiba Futebol Clube. Então eu tive muitas experiências importantes para a minha bagagem profissional, né? Então a experiência com a política, a experiência com o futebol, a experiência só tem 2 ou 3 binacionais no mundo, e a Itaipu é uma delas, né? Então é um universo de gestão, de planejamento, de entrega, né? Imagine trabalhar na usina hidrelétrica de Itaipu, foi fantástico essa experiência. E eu tinha agência na paralela, atendia vários clientes, e a Mega Mídia era um dos clientes, né? O Celso Rey é um visionário, um empreendedor de alto nível, e em algum momento, em 2008 mais ou menos, com uma crise que tinha, as agências pequenas como era a minha, sofreram bastante. E eu fui conversar com meus clientes, o que a gente pode fazer e tal, e o Sérgio falou assim: você não quer mudar? Vem para cá, eu preciso de um VP comercial, a gente traz a agência para cá, a gente faz um bem bolado e tocamos juntos. E foi isso que aconteceu lá em 2008, 2009, naqueles 2 anos, e eu fiquei 15 anos com a Mega Mídia, fazendo projetos de comunicação corporativa, projetos de trade. Foi uma experiência muito legal, porque essa visão de um empreendedor que é um visionário, que é fora da curva, te traz muito aprendizado, né? Você sai de uma conta de 1.000 para conta de 1 milhão. O que eu quero dizer, assim, você consegue... O conhecimento experiência. Abre a tua cabeça para você fazer negócios, né? E fazer negócios, bons negócios, que deem resultado para os 2 lados. Então, assim, eu quero deixar aqui publicamente o agradecimento, e o carinho é mútuo, né, que a gente tem por ele. Sem dúvida. É incrível. E ele foi meu professor durante 15 anos, né? Faculdade, mestrado, pós-graduação. E aí, também resumindo bastante a história, a gente patrocinava a SA Varejo na época, rodando todos os fóruns. E eu ficava sentado observando como se desenrola o fórum, as indústrias que vão lá, as estratégias que eles colocam. E realmente, né? De toda a fala da indústria que vai para os fóruns, ou o Fórum Nacional, ou os fóruns regionais, 70% a 80% da conversa é trade. Quando eles param de apresentar e vão para a conversa com o público, que são os donos do varejo regional, que são os diretores, vice-presidentes, a conversa transacional é comercial. E aí a gente jantava junto sempre um dia antes do fórum e falava: pô, mas e o trade? Era o meu interesse, né, que você desenvolvesse o trade para eu conseguir potencializar o meu negócio. Mas foi aí, numa coincidência de que eu tinha já decidido fazer uma guinada, né, empreender, porque eu tenho o mesmo perfil que você. Eu era um empreendedor dentro de uma empresa que não era minha. E aí, em algum momento, você se depara com isso. Eu preciso rezar para mim
e precisa rezar pro CEO da empresa. Não é verdade? É. E eu falei, não, eu preciso construir a minha história, né? Eu não posso mais ajudar a construir histórias de terceiros. Embora não tenha nenhum demérito nisso, eu acho que tem grandes executivos que optam por isso e são absolutamente exitosos. Tem gente que acredita que esse é o caminho e tudo bem, se dão muito bem, tudo bem. Eu acho que é uma questão de perfil mesmo. E aí, coincidentemente, quando eu tomei essa decisão, eu fiz algumas conversas no mercado e uma delas foi com você, onde a gente falou, peraí, tem um match aqui, né? Tem uma sinergia. E a nossa conversa, me corrija se eu estiver errado, deve ter demorado 15 minutos? 15 minutos. Foi a outra loucura da minha vida, né? Quando eu penso que, puxa vida, nunca pensei em ter um sócio, nunca pensei nessa... E foi tão simples, né? Mas é o que eu falo quando são os valores, sabe, Eduardo? Eu acho que é muito importante isso, os valores. E o que a gente pode dizer para as pessoas seja empregado ou não, faça o melhor. Tenha vontade de fazer o melhor. É o melhor, né? Não é aquilo, é o que deu para fazer. Não, tem que fazer o melhor, tem que superar a expectativa. Se você está superando a expectativa, você está vencendo, dando um passo para frente. Se você está fazendo apenas o que te pedem, você vai ser aquilo para o resto da vida e você vai falar que o outro, que a injustiça, mas não é. É porque eu falo que as pessoas não têm promoção. A promoção vem quando você já está na outra cadeira, você já está superando aquela cadeira, aí vem uma promoção automática, né? E não assim, puxa, eu preciso ser promovido. Não, você precisa fazer mais para merecer isso. Então, foi muito simples porque a gente tinha a mesma garra, os mesmos valores. Eu acho que isso que é importante, né? E é difícil, hein? E é difícil. Difícil, dos dois lados. E tem muita similaridade, né? Guardando a proporção, né? Você é um pouquinho mais velho que eu, mas eu vejo muita similaridade nas histórias. Não, é muito incrível isso, porque eu vejo você hoje vivendo aquilo que eu vivi. Para você é bem mais fácil, porque eu tive que viver as dores, né? E eu já tento amenizar suas dores. Do que eu passei. Tem dor. Tem dor. Não, mas tem dor. Mas a dor que eu tive, eu tô tentando amenizar com você. A experiência, né? faz uma diferença, né? A maturidade do negócio e a experiência, e é interessante. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Na primeira edição do Trade Connection, que aconteceu em agosto de 2023, a gente era tudo novo. E aí chegou uns 4, 5 dias antes do Trade Connect, cheguei, Sérgio, tá aqui, o roteiro tá aqui e tal, e ele falou, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu falei, não, mas e o detalhe? Ele falou, não, tá tudo certo, eu confio, tá tudo certo e vai dar certo. E aquilo me marcou, porque a gente tem um perfil diferente nesse aspecto, né? Você confia e você tá tranquilo. Né? E isso me marcou porque eu sou absolutamente ansioso com as coisas, eu quero ler no detalhe as coisas, e você, quando você delega e você traz, isso é uma experiência que eu estou aprendizado, você confia na pessoa e vai dar certo, e dá certo. Eu acho assim, se não dá certo, troca a pessoa, né? Mas senão você fica louco, né? Então até eu queria registrar aqui que essa virada toda foi possível porque eu trouxe o time de muitos anos da Supermercado Moderno, um time que realmente comprometido, engajado, e que sozinho eu não conseguiria fazer, e sozinho a gente não vai a lugar nenhum. A gente tem que realmente nos unir com as pessoas certas, né? E confiar realmente, porque senão você fica louco, porque hoje a sua empresa é desse tamanho, amanhã você é presidente da República, quantos funcionários você tem, o presidente da República, e ele tem que dar conta. Então, se ele for ver o detalhe de tudo, ele não vai dar conta. Ele tem que olhar mais ou menos, e tem ministro fazendo besteira, né? Não tem a... Mas é isso, tem alguém... Mas é isso. Mas eu só esqueci de um fato da minha trajetória profissional que foi marcante na minha vida, determinante também, que foi quando eu assumi a presidência da DVB Paraná. A DVB é a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, e eu fui presidente durante 4 anos no Paraná, e foi um momento muito enriquecedor, porque ali a gente pôde desenvolver o marketing e vendas, a área de marketing e vendas,
com profissionais altamente qualificados. Então o network ali mudou de patamar e a gente conseguiu trazer muita gente importante para dentro dessa entidade que nos apoia aqui, né, no Trade Connection. E são presidentes que são abnegados, né, porque é uma associação de um trabalho voluntário, mas que você reúne cabeças fantásticas. E ali foi meu outro doutorado, né? Eu aprendi demais com esses profissionais, com a DVB e essa bagagem de eventos que a gente fez, o Top de Marketing, o Prêmio Personalidades do Ano, que marcaram e que trazem para a gente hoje uma tranquilidade de pôr de pé um evento desse, porque teve um aprendizado bem legal. Sérgio, passando essa parte aqui da nossa primeira fase da conversa, quando a gente estruturou a SA Mais Trade, veio junto algumas coisas. Você falou assim, não, eu gostaria que a inovação que a gente vai trazer para o ecossistema seja canalizado nessa vertical. E aí veio o Trade Connection como um primeiro evento voltado para a comunidade trade. Já estamos na segunda edição, estamos lançando os workshops trade. Hoje, lá no Trade Connection, a gente lançou o Prêmio Top Trade, lançamos o podcast, temos uma agenda internacional. A SA Mais Internacional começou com a missão Orlando, depois entramos em parceria com a Varejo 180 na NRF e hoje está estruturada já uma agenda, um calendário, né? Além da missão Lisboa, que vai ser em agosto, da missão Orlando, que vai ser em outubro, nós já estamos estruturando a maior delegação do varejo alimentar para a NRF de 2025. Esse é um teaser importante. E também estamos criando um produto de campanhas de incentivo para a indústria e para empresas levarem os seus clientes numa estratégia de relacionamento para essa conexão com as experiências de fora. Além disso, tem o EAD. Quando a gente chegou, você já tinha estruturado a Revolução Comercial e é curioso e é uma experiência muito legal porque o EAD não é acadêmico. O EAD da SA Mais Educação, ele traz os profissionais do mercado para falar sobre a experiência. Né? Que fazem o mercado. Que fazem o mercado. Fazem a diferença no mercado. A gente pegou esse case de sucesso que é a Revolução Comercial, fizemos a Revolução Trade, já lançamos agora o gerenciamento por categoria com a Fátima Merlin e temos muita coisa nova por vir. Então, essa inovação, Sérgio, que a gente está tracionando, né? Tanto na SA Mais Trade quanto a SA Mais Internacional, a gente está engatinhando, tá certo, com a SA Mais Tech, né? Mas já tem projetos pilotos na rua, a gente tem uma parceria com a Condor Connect para uma atração de startups e também a SA Mais Educação agora trazendo esse braço de conteúdo muito relevante para o mercado. Como é que você vê isso em tão curto espaço de tempo, essa entrega para o mercado tão importante, né? Foram demandas que fizeram para a antiga SA Varejo, né? Que hoje se estrutura e está aí sendo oferecida para o mercado. É o que eu disse, assim, o mercado demanda muito da SA porque confia na SA. E a gente tem que, como obedecendo o nosso propósito, nós temos que atender. Então, realmente, Eduardo, olhando para trás agora, foi muito rápido. Está sendo muito rápido. Mas muito importante para o mercado. O mercado está... Eu sinto o mercado nos apoiando, acreditando, agradecendo. E o que a gente pode falar de um evento como esse, 1.700 pessoas, no segundo ano, tá certo? Um evento com muitos varejistas, porque normalmente eventos de trade não tinha varejista, eram mais os prestadores de serviço e a indústria. Então agora você tem a perna importante que faltava, que é o varejo alimentar. Nós tivemos, Sérgio, no Trade Connection, 230 varejos e mais de 600 varejistas. 600 varejistas. Então, nunca isso aconteceu antes. Isso é uma prova da confiança, né, do crédito que a gente tem. E realmente é um evento maravilhoso, com muito conteúdo, porque é um conteúdo prático, né? Eu acho que isso que é importante. Uma coisa que me chama a atenção também é a SA Mais Ecossistema ser agnóstico, né? A gente, o que eu percebo no dia a dia é que a gente é uma ponte, é um elo de ligação. E muitas vezes eu vejo
a atuação da SA+, ecossistema de varejo, além da conexão de pontas, resolvendo dores, resolvendo problemas que são tão simples, na verdade, porque a SA consegue trazer os dois lados. Então ela põe na mesa de arbitragem, vamos chamar assim, e consegue resolver problemas que às vezes são combinados lá em cima e que não verticalizam, não chegam embaixo na solução, não é verdade? Mas é que, na realidade, assim, é simples. Acontece que são dois bichos muito diferentes. Se você pega o varejo e a indústria, são diferentes. O varejo é aquele dono que abriu aquela portinha, são histórias maravilhosas, a maioria dos varejos regionais, e que o varejo é muito dinâmico, o varejo é todo dia, não vendeu hoje, tem que resolver amanhã. Sim. Então falta um pouco de planejamento estratégico para o varejo e sobra na indústria. Mas o que falta na indústria e sobra no varejo é o dinamismo. Então são bichos diferentes. O varejo, mas só que quando eu falo que é um pouco simples, é porque se um ouvir melhor o outro, as coisas podem fluir melhor. Acontece que às vezes a gente constrói coisas dentro da nossa empresa e joga no mercado e depois vai ouvir, ou nem vai ouvir. É isso aqui, nós estudamos o consumidor, é isso aí. Então um não ouve o outro. Se ouvir melhor, com certeza as coisas vão fluir melhor. Porque na realidade, onde tudo esbarra é na execução. Na execução, não adianta a gente fazer um plano maravilhoso e não entregar produto. Não adianta um plano maravilhoso e o CD não levar para a loja os produtos. Então, não executar bem na loja, tudo vai por água abaixo. Então, acaba tudo na execução. Então, se a gente olhar um pouco mais para a execução, resolver os problemas de execução, então, assim, a gente investe muito tempo na embalagem, em várias coisas, no produto, na qualidade do produto, ok. Mas a gente pode investir um pouco mais na execução, né? E trade é isso, trade é loja, trade é sellout. E aí nós temos que olhar para isso. Nenhuma indústria conseguiria atender o Brasil, nenhuma, se todas as lojas tivessem o sortimento certo. Não tem, porque é complexo a logística, é complexo. Sim. O Brasil é grande, mas a relação pode ser melhor, pode ser mais simples. Não tenho dúvida. E é muito legal quando você olha uma visão drone, né? Você tem a SA mais ecossistema trabalhando muito forte essa área, né? do comercial, do relacionamento comercial. Colaborativo, né? Essa é a palavra, né? Colaboração. As partes colaborando, né? E agora vindo empresas muito consistentes com dados para que essa colaboração fique melhor ainda, né? Uma parte da área comercial muito estruturada, de gestão, aconselhamento, que eu achei fantástico. E eu, quando Mega Mídia, pude usar o aconselhamento e foi determinante também numa visão, né, num redirecionamento de posicionamento. É uma entrega também que é única. Eu não vejo esse modelo de aconselhamento que eu aconselho, inclusive, vocês a conhecerem. Então você tem essa parte de gestão comercial, de apoio estrutural, você tem a parte do trade, que é um mato altíssimo. 85% do varejo não tem um trade orgânico estruturado, tem atividades de trade. Nós estamos falando de um faturamento da indústria com o varejo na casa de R$1 trilhão, e você extrai 4% de investimento trade nisso por ano, tire 40 bilhões de reais investido todo ano, esse número cresce, obviamente, em estratégias trade, para quem tem uma área trade, para quem tem atividades trade realmente estruturadas para o sellout. E aí você tem a educação e você consegue fazer uma conexão com o que está acontecendo lá fora. E quando a gente faz a missão internacional, não é porque eles fazem melhor ou pior que a gente, é para a gente conhecer como aquele varejo se posiciona, como é que ele faz a sua execução, a sua prática, e é muito legal que a gente conecta com muito conteúdo, né? Então, olhando essa perspectiva do comercial, do trade, do relacionamento, do aconselhamento, das experiências internacionais, o que o Sérgio Alvim projeta para o futuro? Olha, eu projeto, por exemplo, famílias empresárias. Nós temos que cuidar das famílias, né? São famílias, 90% do varejo é empresa familiar. Empresa familiar
em transição, os filhos crescendo, os netos às vezes crescendo, já está na terceira geração, e existem problemas, porque a empresa cresce, a família cresce mais rápido. Então é mais gente dependendo daquela empresa. Então eu preciso organizar, né? Não é mais aquela loja só, era eu, minha esposa, agora filho tem filho, nora, genro. Então começa a entrar outras... Você começou a pôr esse ingrediente nos fóruns nacionais, né? Sim, mas isso é uma área muito importante, é uma demanda do varejo. Eles adoram esse tema, discutir esse tema, porque todos têm alguma questão, não vou dizer que é um problema, tem alguma questão que tem que ser resolvida na empresa, família, patrimônio. Sim. Sempre tem questões... Sucessão, que está nesse imbróglio todo aí. Então é complexo isso. Lidar com a família, com as pessoas. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na vida é cuidado com a expectativa, né, que você tem sobre as coisas. E a empresa familiar é isso, né? Cada filho tem uma expectativa. Eu quero ser o presidente da empresa ou eu não quero saber dessa empresa. Sim. E o pai tinha a expectativa que ele seria ou que não seria. Então, o alinhamento de expectativa, tudo é um alinhamento de expectativa. Tudo. Se você olhar na sua vida, bastante coisa é alinhamento de expectativa. Você sempre espera uma coisa do outro e aí você se chateia porque não veio, mas o outro não está errado. É a sua expectativa que está errada. Então... essa questão de família, negócio, patrimônio é uma coisa que a gente vai entrar forte e tem muito mais aí para a gente fazer e ajudar esse varejo e esse setor, o setor, né? Porque tem a indústria também, uma comunidade que está junto da gente. A gente está fazendo um movimento de comunidade trade, né? Hoje já tem mais de 1.200 pessoas na comunidade. Provavelmente a hora que a gente tiver no ar com esse podcast, já batendo recordes da comunidade, que a gente começa a tracionar conteúdos na palma da mão todo dia, né? Ali com esse WhatsApp que tem uma facilidade. E aí nós vamos criar as outras comunidades também para poder ficar muito mais próximo das pessoas, né? Acho que as pessoas que fazem acontecer tanto na área comercial, quanto no trade, quanto em operações, quanto em logística, quanto em marketing. A gente está gravando aqui no estúdio dentro do Trade Connection e provavelmente um pouquinho de barulho vai vazar aqui, porque nesta hora estamos abrindo as portas para que os convidados entrem para esse dia repleto de conteúdos. E esse nosso primeiro podcast é só um aperitivo do que virá, né? A gente fez uma estratégia de convidar vários hosts para esse podcast. Então você vai acompanhar nas próximas edições, obviamente, com a nossa Alessandra Morita, que é a head de conteúdo, coordenando e sendo hosts de uma parte deles, mas pessoas do mercado, Sérgio, que vão ser os hosts aqui com convidados da indústria do varejo. Então vai ser uma experiência muito legal. A gente não podia perder essa oportunidade deste dia reunir esse time. São mais de 20 convidados para o nosso podcast. Então, a gravação começou agora bem de manhãzinha com esse nosso primeiro e vai até a noite com uma série de podcasts que a gente vai dar isso para o mercado de uma maneira com muita felicidade, né? Porque reunir tanta gente boa no mesmo espaço é muito legal. Não, o conhecimento está no mercado, está com as pessoas que fazem. E o que nós estamos dando é visibilidade para esse conteúdo que as pessoas fazem e muita gente não conhece tanta coisa boa que está sendo feita, não conhece tantos profissionais que fazem a diferença no mercado. Então é muito importante para o setor e as pessoas... O conteúdo, eu olho para a plateia de 1.700 pessoas e falo, o conteúdo está ali. Essas pessoas que estão aqui, estão querendo aprender, são as pessoas que fazem a diferença no mercado. Então, é isso. Então, nós vamos ter uma oportunidade na realidade, nós estamos entregando para o setor algo muito valioso, que é o conteúdo de pessoas que fazem a diferença no mercado. Você falou um negócio importante. Foi lançado no Trade Connection um novo portal da sa+varejo.com.br. A SA+, varejo.com.br é o portal de referência do mercado. Tem mais de 6, 7 matérias por dia. E aqui fica um convite para você
que é do varejo, que é da indústria, que é prestador de serviço, traga seus cases, porque isso é matéria-prima para o nosso dia a dia, né? Para que a gente consiga levar cada vez mais essas experiências de quem faz e das estratégias para que seja referência para quem está começando ou para quem quer fazer um benchmarking. Então, o canal da SA+, de conteúdo, é um canal super relevante, né, Sérgio? Isso também é uma construção de um tempão, né? Bom, você falou em algum momento, nós somos agnósticos e o nosso negócio é conteúdo e relacionamento, né? Então, muito conteúdo. O portal é por onde o varejo, o setor, absorve esse conteúdo que a gente gera todo dia, com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção. Então, se você pegar todos os nossos números do portal, o atual, são recordes. Agora que ele vai estar mais moderno, mais fácil de navegar, com mais conteúdo, vai bater outros novos recordes aí. E a gente fica feliz, porque o que a gente faz com muita dedicação. E é gostoso ver, uma coisa mais gostosa que tem é ver que você está ajudando o setor, que você está contribuindo para muitas empresas. E às vezes a gente nem sabe e chega, olha, obrigado, putz, aquela matéria me ajudou a tomar uma decisão na minha empresa. Isso daí vale ouro. Isso é importante. Que legal. Muito bom. Sérgio, nós temos que trabalhar. Vamos lá. Vamos lá. Queria agradecer muito a você que acompanhou o nosso primeiro podcast, Mais Varejo Podcast. Acompanhe a partir de agora. Vai ter uma rotina de podcasts e não pararemos mais, né? Essa mesa aqui vai receber muitos profissionais do varejo, da indústria, da academia, vai receber profissionais dos prestadores de serviço, de plataforma, e a gente vai trazer cada vez mais conteúdo, mais conexão, mais relacionamento, porque nós somos o ponto de conexão entre essas partes, né? Nós queremos, esse é o nosso propósito, trazer cada vez mais colaboração para o sistema do varejo. Sérgio, muito obrigado. Cara, foi muito legal ter feito esse primeiro podcast. Foi legal mesmo. E vamos lá, vamos para a guerra agora. Vamos lá, obrigado. Valeu.